Com certeza você já ouviu falar do tigre dente de sabre ou do grande mamute. Esses animais foram extintos há milhares de anos e infelizmente não foi possível vê-los nos dias de hoje. Porém, com o avanço da ciência, cientistas têm trabalhado para trazer de volta à vida não só esses dois, mas a outros animais que já não existem mais. Seria isso possível? Esse é mais um da série de vídeos sobre os casos mais misteriosos e poucos conhecidos na história do mundo. Para ficar por dentro de todos, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Ah, e não esquece de deixar o seu like no final do vídeo também. Eu garanto que você não vai se arrepender. Agora acompanhe comigo. Animais extintos que a ciência está prestes a trazer de volta. Mamute lanoso. O mamute lanoso foi um enorme mamífero que foi extinto há aproximadamente 4.000 anos atrás. Eles conviveram com os primeiros seres humanos que os caçavam para conseguir alimento, peles e usavam seus ossos para construir ferramentas. Essa caça os levou à extinção. A ideia de trazer o mamute lanoso de volta se tornou viável em 2013, quando cientistas encontraram na costa da Sibéria a carcaça de um mamute extremamente conservada, que estava tão bem preservada ao ponto de ainda possuir sangue em estado líquido. Esse sangue possibilitou várias pesquisas e é usado até hoje. Essa descoberta abriu a possibilidade de trazer o animal de volta combinando o seu DNA com o DNA de espécies de elefantes que vivem atualmente na Ásia, dessa forma recriando a espécie. Rinoceronte lanudo. Não se sabe ao certo o que ocasionou a extinção do rinoceronte lanudo. A principal hipótese é que as condições climáticas da época mudaram de maneira drástica e o rinoceronte lanudo, assim como os outros animais, não se adaptou e acabou sendo extinto. Porém, em 2015 foi encontrada a carcaça bem preservada de um filhote e esse achado foi o ponto de partida para mais pesquisas e sequenciamento do DNA do rinoceronte. A ciência acredita que o tempo será possível trazer o animal de volta à existência. Tigre dente de sabre. O tigre dente de sabre era um predador da época da Era do Gelo e foi extinto há aproximadamente 10.000 anos. Ele era um dos maiores predadores da época. Alguns podiam pesar mais de 400 quilos. Por causa do seu tamanho, o dente de sabre dependia da caça de grandes herbívoros. Mas as mudanças climáticas começaram a afetar os animais de grande porte, o que fez com que o tigre dente de sabre também fosse extinto. Porém, para aqueles que sonham em ver o animal nos dias de hoje, ainda há uma esperança. Nos Estados Unidos foram encontrados fósseis que já estão sendo estudados e futuramente podem ajudar na tentativa de trazer o felino de volta. Pombo passageiro. O pombo passageiro era uma espécie de pombo de origem da América do Norte. O seu nome se dá pelos seus hábitos migratórios. Eles voavam em grandes bandos em busca de abrigo ou alimento. No seu auge, os especialistas estimam que a população dessa ave chegou a 5 bilhões. Porém, no século XIX, a sua caça se intensificou ao ponto de extinguir a espécie no ano de 1909. O último pombo passageiro em cativeiro morreu em 1914 no zoológico de Cincinnati. Os cientistas pretendem trazer o pombo passageiro de volta com uma tecnologia de edição de DNA conhecida como CRISPR. O CRISPR já é usada para a criação de animais mais resistentes a doenças, como galinhas, por exemplo, e até mesmo reconstruir órgãos de porcos. Essa tecnologia futuramente pode ser usada para trazer animais extintos de volta, como também pode ser benéfica para outros usos na medicina humana. Moas. As moas eram aves enormes que habitavam na Nova Zelândia, semelhantes às emus e às avestruzes. Os maoris, povo nativo da região, caçou o animal até a extinção. Em 1980 foram encontrados corpos de moas em melhor estado de conservação que permitiram sequenciar o gênoma do animal e possibilitando a sua volta. Preguiça gigante. Esse animal é muito parecido com as preguiças que você conhece nos dias de hoje, mas uma diferença, elas eram enormes. A preguiça gigante media até 6 metros da cabeça até a ponta da cauda, tão grandes que não possuíam predadores naturais, pois apesar da aparência amigável, além das suas garras afiadas e preguiça gigante, tinha uma força surpreendente capaz de enfrentar qualquer animal que tentasse atacá-la. As maiores espécies foram extintas há mais de 10.000 anos. Nunca se soube exatamente o motivo pelas quais as espécies deixou de existir, mas acredita-se que as mudanças climáticas pudessem ter causado sua extinção. Alguns fósseis foram encontrados nas ilhas do Caribe e já estão sendo estudados. Se tudo correr bem, em breve a preguiça gigante pode estar circulando sobre a Terra. Lobo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia era um marsupial encontrado na Austrália continental e em algumas ilhas como a ilha da Tasmânia e Nova Guiné. Quando os colonizadores europeus chegaram na Austrália, o animal já estava extinto por lá e restando uma pequena quantidade em algumas ilhas.
O último lobo da Tasmânia vivo foi visto na década de 30, por isso, em 1986, o animal foi declarado oficialmente como extinto. Porém, algumas pessoas afirmam ter visto o lobo em algumas regiões. Chegou até a ser oferecida uma recompensa para quem capturasse de forma segura o animal vivo, mas até agora nenhum foi encontrado. Os cientistas afirmam ser possível trazer o animal de volta usando o material genético do corpo de um filhote que está preservado desde o século XIX, combinando o DNA do filhote com o de um diabo da Tasmânia, que possui uma genética semelhante ao de lobo, baiji. O baiji era um cetáceo fluvial, ou seja, um golfinho que vivia em uma água doce. Ele fazia parte das 4 espécies que existem no mundo, entre elas 2 vivem no Brasil, o boto cor-de-rosa e o tucuxi. O baiji, por sua vez, vivia no rio Yangtze, na China. Na cultura chinesa, era visto como um símbolo de bondade e pureza, o que fez com que muitas famílias ricas comprassem luvas e bolsas com a pele do baiji. Além da pesca predatória, outros fatores como a população e a construção de portos nos seus habitats contribuíram para a extinção do animal. Por ter sido dado como extinto há pouco tempo, os cientistas ainda possuem algumas partes com células intactas do baiji, o que facilitaria o processo de trazer ele de volta. Ibex dos Pirineus. Uma subespécie do Ibex ibérico, ou Ibex do Pirineus, vivia na região sul da França. Desde 1910, a espécie entrou em declínio até o último Ibex, que morreu no ano de 2000. Ao contrário de outros animais do vídeo, o processo para trazer o Ibex dos Pirineus de volta já está mais avançado. Em 2009, cientistas conseguiram clonar uma fêmea e ela nasceu viva, mas morreu pouco tempo após o parto. Apesar do animal não ter sobrevivido, foi um grande avanço na pesquisa. Quagga. O quagga era uma subespécie da zebra da planície. Na parte da frente do seu corpo, sua pelagem era semelhante a uma zebra e na parte traseira semelhante a um cavalo. Em algumas ocasiões chegou a ser domesticado e cruzado com outras espécies, mas foi extinto no século XIX devido à caça para a retirada da pele. O que difere o quagga dos outros animais dessa lista é o método utilizado para trazer o animal de volta. Ao invés de clonagem, o projeto Quagga, desde os anos 80, está trabalhando para trazer o animal de volta através de reprodução seletiva de zebras da planície que se assemelham com o quagga. Bom, esse foi o Fato Narrado de hoje e esperamos que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. E sugestões para os próximos vídeos são sempre bem-vindas. Não esquece de deixar o like, hein? Valeu e até a próxima!